Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Paddock, estreando aqui a nossa segunda temporada, nosso segundo ano juntos. Para esse ano a gente preparou muita coisa bacana, um cenário novo, quadros novos, toda uma dinâmica diferente para o programa. E olha aqui, ó, ao meu lado, ó, a minha novidade que eu queria muito anunciar, Nicolas Giafone, novo comentarista aqui do programa. Seja bem-vindo. Obrigado, Ale. Primeiramente é um prazer estar com você. Do outro lado da câmera, pela primeira vez na minha vida, estou super ansioso aí pro ano que a gente vai ter e espero que eu possa contribuir com todo o sucesso que o Papo de Paddock teve o ano passado. E é isso aí, vamos em frente. Olha, para nossa estreia, que é a estreia do Nicolas na segunda temporada, não podia ser diferente. Faça as honras, apresente o nosso convidado. Eu não sei, é pai, é Felipe, como é que chama agora? Pode é pai, né? Legal, muito bacana, animado ali. E o Nick, obrigado pelo convite aí também, do Nick estar participando. Ele sempre gostou de falar, viu? Eu, na idade dele, era quietinho, envergonhado. Ô, Giafone, você veio aqui ano passado e a gente falou toda a sua carreira, a sua trajetória, trouxe algumas imagens e hoje alguém me ajudou a conseguir uma imagem muito legal. Vou pedir para a produção colocar aí pra gente. Pra você imagem, é. Eita, Laia. Agora que viu o capotão do kart. Isso aí foi... Qual que foi essa trajetória aí? Como é que foi esse momento? Foi Caraguatatuba, o ano, acho que isso aí foi 91 ou 92. Quebrou meu motor, ó. Travou o motor, eu peguei a zebra, o kart deu uma estrela e eu tava liderando essa prova, ó, e o Hélio Castro Neves, na época, você vai ver que o próximo que vai aparecer ali é o Hélio, ó. Aquele que vinha logo atrás ali, o Helinho em segundo. E deu até sorte, que o meu medo, quando eu abri o olho lá, eu vi que estava na pista, eu achei que ia ser atropelado, né? Mas ele travou o motor, e quando trava, ele trava a roda traseira. Eu fui reto, e aí as zebras antigas, né, que eram sobrevoadas... Mas lembra quando o Rubinho voou e bateu com o carro, né? Aquele tipo de zebra era muito comum no passado. Que ano que foi isso daí? Esse aqui acho que foi 90 ou 91. 91, Caraguatatuba. Comecinho de carreira ali. Eu tinha uns 16 anos, era uma época que eu já estava bem, eu estava na categoria graduado já era já tinha andado bastante de kart, e finalzinho, mas daí quebrou, decolou na zebra, e aí saiu capotando. Mas não quebrei nada, não, esse dia aí só... Mas eu fiquei na escola, eu lembro do seguinte, na escola assim, não consegui olhar para o lado, tava igual o Robocop. Já foi, agora o Nicolas também pode entrar um pouquinho nessa conversa. Quando acontece um acidente assim na época de kart, como que é a evolução daí para frente? Fica traumatizado ou só faz parte? Então, acho que depende muito, né? Acho que depende também da época. Eu tive um filho, né? O meu mais novo deu uns capotões no começo e ele ficou assim um ano, porque um ano para conseguir quebrar o medo para voltar. E eu acho que, no meu ponto de vista, depende muito como foi o acidente, né? No caso desse aí, não me afetou, porque foi um motor que quebrou, eu não tinha o que fazer, capotei, no dia seguinte você vai embora. O problema é quando você bate, machuca, quando você errou, quando você não tem certeza que... Fala, nossa, eu estava lá, fui querer abusar, errei, bati, machuquei, e aí a cabeça dá uma pirada, né? Então, pelo menos para mim, principalmente depois mais velho, né, andando nos ovais, isso pegava muito. Né? Quando você bate, ou numa pista que você acaba estragando o carro, não necessariamente por se machucar, mas você dá um prejuízo enorme para a equipe, então você fica meio receoso. Então, a gente vê, é comum até na Fórmula 1, né? Você pega o Colapinto, né? Você lembra que ele começou andando muito bem, de repente deu umas porradas ali, bateu e, coincidência ou não, acho que a equipe falou, cara, acabou sua cota de batida aqui. E aí você tem que dar um passinho para trás, né? Então, vira um problema. Não pelo medo, mas pela destruição também, né? Todo gera um custo. Eu fui almoçar esses dias com meu amigo Nicolas Giafone e ele me contou que ele não quer ter filhos pilotos. Como foi para você quando esses dois decidiram virar piloto? Exatamente. Eu acho que a vida de pai é bem mais difícil, né? Porque ao mesmo tempo você torce, você, né, fica receoso e fica sempre querendo se colocar no lugar dele, né? Desse negócio de frustração, que na corrida é muito grande, né? Porque a corrida você sempre está dependendo do carro, do equipamento. Eu acho que o Nick passou isso na pele, né? Ele foi para os Estados Unidos, onde a gente tinha... vamos para os Estados Unidos ficar um ano. Ele foi campeão. Aí ele achou que guiar era... Deixa comigo que guia, né? Isso aí é super normal. Daí no seguinte, a equipe desandou. Ele chegou em 8º no campeonato, sétimo no campeonato, o melhor da equipe.
mas em sétimo. Então aí ele começou a descobrir e daí eu O buraco falei é para mais ele, embaixo, né? isso foi muito bom, né, no fundo, porque isso é corrida, né? A corrida é o piloto bom, ele tem que aproveitar quando está bom, né? Mas quando o carro não está bom, não tem o que fazer, né? O piloto bom consegue fazer o carro andar mais ou menos, ou na frente dos companheiros da equipe, mas não tem muito... E isso no automobilismo é muito frustrante. Você vê pelo Antonelli, né, o próprio Berman, que foram colocados na Fórmula 2 para ser os caras, e veio o Bortoleto numa equipe mais ou menos e deu pau nos dois. Né? Então, se não fosse o contrato que eles tinham lá atrás, ia estar todo mundo falando, não, o Antonelli não é nada disso, não. Mas quem está lá dentro sabe que ele é muito bom, mas ele não conseguiu, né, jogar isso de volta porque a equipe não correspondeu. Né? Tá falando de Fórmula 1, bora falar de Fórmula 1, Nick? Vamos falar de Fórmula 1, né? 2025 tá aí. E aí, o que a gente pode esperar? Então, é um ano que antecede uma mudança muito grande de regulamento, né? A gente vê as equipes se movimentando e eu acho que, falando, né, não de pilotos, mas sobre engenheiros, a maior mudança que a gente teve foi o Adrian Newey saindo da Red Bull, optando pela Aston Martin a partir desse ano para o desenvolvimento do carro de 2026. E eu queria falar, como é que fica a equipe? Como é que você acha que a equipe vai se adaptar à chegada dele? Será que ele vem com expectativas muito altas? Como uma equipe reage a uma celebridade, um cara que já tem tantos títulos mundiais como o Newey? Então, acho que do Newey, eu lembro na época do Gil, que falava muito isso, né? O Gil de Ferran, que falava muito para... O Nick teve muito contato com o Gil também, de que toda mudança... foi o Gil que levou o Sainz, na época, acho que foi para a McLaren, né? Lá atrás. E a mudança das pessoas, né? É tudo muito demorado na Fórmula 1. Então, quando você muda uma peça importante, ou até mesmo quando você perde, né, essa peça importante, no caso o Newey, você pode ter uma resposta de onde ele saiu lenta e da onde ele chegou também lenta. Eu acho que ele está muito mais focado no carro de 26, né? Daí eu acho que pode ser que tenha alguma coisa interessante vindo para a Aston Martin. Mas para esse ano, eu não sei o quanto que ele vai... Eu acho que ele vai dar alguma ajuda, sim, mas eu não sei o quanto que a gente vai conseguir ver, né? Porque a Aston Martin ela veio de um 2023 muito forte, onde o Alonso voltou a ser o Alonso e depois apagou, né? Entrou no ano... Então vamos ver como é que vai. Pode acontecer de equipes deixarem por optar de evoluir o carro de 2024, de 2025 para focar numa melhoria em 2026? Isso pode acontecer, como a gente já viu no passado. Por exemplo, falavam que a própria Mercedes tinha parado de evoluir o carro em 2021 para as mudanças técnicas de 2022. A gente pode ver isso. Né, exatamente. Coisas vindo por aí. Exatamente. Isso aí, certeza que vai acontecer, né? Assim, basta saber o que a gente ouve. Isso aí é uma coisa muito... Então, a gente precisa ficar muito ligado em podcasts, né, especializados, em contatos específicos, mas é isso aí. Dá a entender o quê? As equipes grandes, né, as 4 principais ali, ninguém vai jogar vai mudar para 26, vamos focar 26. Não, peraí, temos aqui um campeonato 25 aí que vale muita grana e vamos ser campeão, né? Porque no passado já aconteceu, não, vamos focar no outro ano, daí você não ganha nem esse nem o outro. Então, né, pelo que todo mundo fala aí, acho que as equipes vão começar, pelo menos umas 4, 5 corridas, focando total, né, no ano de 25, para depois falar, putz, temos chance de ser campeão? Não temos. Daí vai daquele lance lá, né? Vamos focar mais e vamos continuar para tentar ser campeão, e isso pode sim prejudicar o 2026, né? Porque de repente você vai, né, a partir de 1º de janeiro, eles podem agora começar a usar túnel de vento, as horas de simulação e tudo do carro 2026. Então eles podem queimar horas importantes focando esse ano agora o ano seguinte. Então vai ser um ano bem tumultuado. Equipes, né, menores provavelmente já vão dar uma focadinha em 2025, e depois já vai mudar para 26 para tentar Capaz descontar. que essa mudança essa estratégia de onde colocar o dinheiro, que hoje em dia é mais limitado, pode ser um pouco mais expressiva nas equipes que não disputam o campeonato, e aí as que disputam e têm a chance desse prize money maior no final do ano, optem pelo campeonato de 2025 e não tanto o foco de 26. Eu acho que sim. Você pega o próprio Bortoleto, né, que ele está numa situação, numa equipe que foi muito mal, e em 2026 entra com uma Audi. Quer dizer, se você se colocar no lugar da Audi, vamos tentar consertar um carro que era horrível para um ano, onde o nosso nome nem está lá. Então, para mim, é uma equipe, é um exemplo, por exemplo, que vai focar o mínimo possível no carro de agora, né, para esse ano, e total foco para 2026.
Vamos falar de Lance Stroll? Que Você tá querendo ficar polêmico? Polêmico, Lance já? Stroll. De um lado temos Alonso, quem não larga o osso, do outro a gente tem o Stroll, o filho do dono, 2025 vindo aí, 2026, novo regulamento. O que a gente pode esperar, Jafar? Putz, do Lance Stroll parece que saiu um vídeo que, aliás, nem sei, eu nem fui atrás para não... que ele já bateu um carro esse ano. E nem começou. Eu até joguei no nosso grupo da Fórmula 1 lá, eu falei, eu juro que eu não sei se é verdade, né? Eu não vou nem atrás para descobrir. Mas parece que já deu umas batidinhas aí nos carros. Mas eu acho que o Stroll, eu acho que quando ele está bem, ele é um bom piloto. A gente já viu ele competitivo, aliás, com todos os companheiros de equipe, né? Ele tem alguns momentos bons, né? Mas às vezes também tem vários momentos ruins. É um piloto, olha lá, é um piloto que está aí porque é filho, né? Porque é filho do dono. Isso todo mundo sabe. Ah, mas ele é tão ruim que não deveria estar aí? Não. Eu acho que enquanto a Aston Martin também não é a equipe que está voando, tudo bem, né? Eu acho que vai depender muito dele, da animação dele, do jeito que vai a equipe. E eu acho que é um ano decisivo, né? Para ver se ele fica ou não para o ano seguinte. A gente pode esperar, então, que talvez fique um pouco mais tenso o clima dentro da Aston Martin no momento que eles começarem a disputar por pódios e vitórias, e caso o Lance não consiga performar às alturas do Alonso, aí que o clima pode ficar tenso, uma vez que o prize money tão alto entra em jogo. Pode ser, porque vamos supor que volta a ser aquela Aston Martin que foi, né, em 23. E aí o Alonso começa a andar bem pra caramba e ele para trás, aí eu tenho certeza que o próprio Adrian Newey vai jogar na mesa. O Adrian Newey sempre foi conhecido que ele quer optar por piloto. E acredito eu que ele deve ter, por mais que é o filho do dono, deve ter alguma cláusula lá de falar, se a gente começar a performar, a gente precisa de 2 pilotos bons, né? Então, mas eu acho que 2026 tem muita coisa, né, para acontecer, porque o próprio Alonso pode sair. Já falam Alonso em Red Bull, Verstappen na Aston Martin, mas eu acho que a saída do Adrian Newey para lá vai sim vai deixar a equipe mais, né, pilotos mais acreditando na equipe, e vai ser um chute. 2026 vai ser um chute completo, porque é pura especulação, né? O regulamento muda demais, né? Se mudou para 21, para 22 lá, imagina, era só o carro, agora muda carro, muda o motor, um motor completamente muita coisa, né, inovador, né? Metade do motor, da potência do motor vai vir né, do elétrico, e o resto do combustão, quer dizer, muda tudo, né? Grid 2025 na tela, eu queria que vocês analisassem, fizessem os comentários de vocês, porque algumas mudanças são surpreendentes, outras já esperadas, como o da Red Bull. Como é que vocês avaliam esse grid, esse line-up aqui de 2025? Bom, vamos lá, vamos de baixo para cima? Baixo para cima. E foi engraçado porque até então a gente falou, putz, tem muita gente que, né, para rodar, que já está velha na Fórmula 1, né, que falta, e de repente agora, o ano passado foi um dos primeiros, acho que o primeiro ano da história que não teve troca, né, que do jeito que acabou um ano, começou o outro, e esse ano são 10 trocas, são 6 hooks, 5 ou 6, né, hooks, e mais, né, 2 equipes, quem não muda nada? McLaren não muda nada e... Aston Martin não muda. E Aston Martin, são as únicas. 2 não mudam nada. 2 mudam tudo. Que é onde está o Bortoleto ali na Sauber Hülkenberg, né? São 2 pilotos novos na equipe, um Hulk. E a outra que mudam os 2 a Haas. É a Haas. O resto, todas mudam um piloto, né? Quer dizer, é muita mudança, né? É muita novidade, né? Então, você vê, vamos lá, a gente falou, começando pela Haas, Berman e Ocon. Eu acho que é uma boa dupla de pilotos, né? Acho que eles continuam com pilotos bons, vai depender muito da equipe. E o Berman, para mim, é um cara que está mirando ali, ó, no lugar do Hamilton. Ou no lugar, sei lá eu, entendeu? É um cara que ele é protegidinho lá da Ferrari. Então, né, se o Hamilton, que espero que seja o Hamilton, ele vai esperar alguns anos aí, por aí, né? Mas, de repente, se o Hamilton tem 1 ou 2 anos ruins ou resolve aposentar, talvez, se ele andar bem aí, pode ser substituto, né? Antonelli e Bottas aí, o que você acha? Cara, Antonelli e Bottas. Para mim, né, o Antonelli está sob uma pressão imensa, né? Ele já deu aquela panca logo em Monza, na terra italiana, né? Mas todo mundo fala muito bem, que ele acelera demais, assim. Apesar do ano, né, foi a primeira vez, aonde ele andou, ele foi campeão, né? E no kart, toda a galera do kart, que a gente conhece bastante, falava, o moleque é diferente.
Então tem um motivo para ele estar aí, assim como lá atrás pegaram o Hamilton, enfim. Só que ele vem do ano de Fórmula 2, que foi a primeira vez que ele deu uma... Então, vai ter uma pressão muito grande para cima do Russell. E estou imaginando aí que... não sei, que vai ser muito legal ver. Eu acho que vai ter picos bons. Só espero que ele não dê as pancas que ele... né, para virar rápido, vai começar a bater, que daí prejudica, né? Agora, uma pulga atrás da orelha que deixa a gente assim... Hülkenberg e Bortoleto. Hülkenberg, a gente sabe que está mais ou menos em fim de carreira, é um piloto mais experiente, já pode estar deixando de performar. A gente viu ano passado ele junto com o Bergman na Haas, a briga foi boa, o Bergman andou muito bem ao lado dele. Se a gente tem um Bortoleto andando muito bem, um Hülkenberg que pode estar de saída, pode-se esperar um Drogovic, uma dupla brasileira na stake virando Audi? Não é impossível, né? O Drogovic... Quem que falou, que piloto que foi? Agora tô até querendo lembrar, que falou muito bem do Drogovic. Falou, se tem um cara que devia estar no grid, era o Drogovic, né? Então, mas assim, a vida do Bortoleto também não vai ser fácil. A comparação dele vai ser sempre o Hülkenberg. Só que o Hülkenberg, ano passado, deu de lavada no Magnussen, que a gente sabe que não é ruim também. Então, assim, ele tem um cara, e isso é bom, porque eu acho que ele está numa posição que, se ele andar de igual para igual, é muito bom. Se ele andar melhor, fenômeno. Se ele andar um pouco pior, cara, o Hülkenberg não é... né? Então, acho que o Bortoleto está numa posição, e eu acho que ele vai sim, vai fazer frente para o Hülkenberg. E falando só de uma saída, acho que foi muito tumultuada, a gente viu, né, antes da temporada começar, o anúncio do Hamilton na Ferrari, e aí o Sainz sem vaga. Né? Desde o começo do ano passado, o Sainz... É que nem você terminar com a namorada e ter que morar com ela mais um ano. Foi o que o Sainz passou na Ferrari. E aí ele opta por uma Williams, um programa que a gente sabe está desenvolvendo, um carro que não é extremamente competitivo todas as etapas. Você, como piloto, se colocando na situação do Sainz, como que fica? Você está saindo de uma equipe que disputa por vitórias, disputa por pódios. Você opta por um salário maior em uma empresa, em uma equipe que pode te proporcionar talvez um sucesso daqui a alguns anos e aposta num projeto inovador. Você tenta aí achar alguma outra equipe que talvez brigue um pouco mais pelo meio do pelotão, ou a gente ouviu até boatos de que ele estava sondando aquela vaga da Red Bull na época. Deve ser muito difícil para um piloto ser substituído antes mesmo da temporada começar, e queria saber assim, tudo que você passou na Indy, todas essas trocas de piloto e essas passadas de perna que acontecem, como é que deve ter sido a cabeça do Sainz aí durante o ano passado? Você viu que, e por coincidência ou não, ele andou muito bem o ano passado, né? Teve boa parte do ano ali, a Ferrari deu uma melhorada, mas boa parte do ano, ele andou algumas vezes até melhor que o Leclerc, e eu tenho certeza que, assim, foi... Agora, será que ele voltou a andar tão forte? Até porque quando você perde, você dá aquele gásinho a mais, né? Você tem um ano inteiro para provar num carro bom. Então, eu acho que se eu pudesse voltar atrás, tudo, comigo numa proporção, obviamente, muito menor na Índia, eu já tive 2 anos em equipe boa, e depois, quando acabou o patrocínio lá dos cigarros, eu acabei perdendo, né, a equipe boa, e a hora que você vai para a equipe ruim, a chance de desandar é muito grande, né? Então, assim, o que pode passar com ele é uma Williams começar realmente para a direção certa, que foi, vamos lembrar, a McLaren, né? A McLaren estava meio se arrastando e, de repente, começou. Em pouco tempo, ela fez o que fez. Então, quem sabe, né? Não é uma aposta dele e que dê sorte. Ele precisa dar sorte, porque se ele entrar num barco errado, o meu medo é ele desanimar e aí depois o negócio começar a desandar e você deixa de fato começar a performar, que é para mim é o que acontece com o Alonso. O Alonso, quando o carro estava bom lá, pomba. E o ano passado, vira e mexe o Stroll na frente dele. E para mim isso ele joga um pouco a toalha, né? Tipo, o carro tá ruim, não sei o quê. Aconteceu isso com o Senna na McLaren, quando a McLaren, né, o Berger chegava a andar na frente do Senna, algumas vezes que se fala era incabível. Mas por quê? O Senna já estava com a cabeça no Brasil, chegava lá quase no dia do treino, direto pro treino. Já se desanima porque o carro não anda. Então vamos ver se... O Giovanni, pode acontecer justamente o oposto, a experiência dele na Ferrari fazer com que a equipe se posicione para começar a, de fato, querer ter um lugar no grid, mas um lugar bom, não aquele fundo de pelotão? Toda equipe, isso acontece com todos os grandes pilotos, né? Com o próprio
né, a gente vê né, o Bottas, que saiu da Mercedes, que vencia tudo, daí saiu da equipe. Lógico que a equipe sempre consegue, né, ele consegue ajudar um pouco, mas a equipe também precisa estar com o nariz apontado para cima, né? Porque senão não adianta o piloto chegar lá e falar, lá é o seguinte, tem isso, tem aquilo, você vira, freia o carro, né, assim, mas e para fazer isso acontecer mecanicamente, né? Será que a equipe tem estrutura para isso? Não adianta o piloto, né, e a engenharia para isso? Como é que faz isso acontecer? Então, assim, estou torcendo para o Williams. Nos testes ele estava bem envolvido, né? Vocês já sabiam, ele estava bem envolvido com tudo, envolvido com os mecânicos. Então, acho que vai ser animador. Eles têm uma dupla de pilotos muito bons, né, na Williams. Agora vai depender muito da própria Williams ver se consegue levar o carro aí para frente. E aí, Nick? É isso aí. É um ano agitado, um ano que os grids a gente separou, inclusive, a gente estava falando de patrocínio um pouco nos bastidores, a gente trouxe uma imagem do Hamilton com os patrocínios que ele tem, aqui, ó, como que as marcas se posicionam, vocês como 2 pilotos, vocês podem posicionar melhor em relação a isso, tem a HP que saiu de uma, foi para outra, estava na Ferrari e foi para Williams, saiu da Williams, foi para Ferrari. O HP agora acabou de chegar na Ferrari. Acabou de chegar na Ferrari, aqui usa azul e não mistura, né? Como é que é isso? Como é que é essa construção de marca junto com o piloto em outras equipes? Pô, esses valores aí tá igual o meu da Truck, pô. R$ 48 aqui, R$ 50 aqui, R$ 35 aqui. Mas legal, você vê o que vale, né? E o que o Hamilton fez com a Ferrari, né? Que ele anunciou, né? Subiu lá a cotação da Ferrari, então... eu acho que hoje, né, isso aí de patrocínio acaba que sendo... vira uma plataforma de negócios mesmo, né? Então, você tem lá a Shell, que está envolvida completamente com corrida, a Puma, que é a roupa que tem a cara deles, e daí, né, a HP, todos os outros, com certeza tem alguma coisa de ligação, né, IBM, de desenvolvimento, onde eles podem usar, né, a empresa, seja combustível, seja com, né, computação, e mesmo roupa para você fazer o útil ao agradável ali, né? Tentar fazer Você acha que a ida dele foi mais negócio ou realmente a busca por Não, eu tal acho que, assim, Ferrari é Ferrari, né? Acho que aquele negócio do Senna na Ferrari todo mundo queria ver. Eu acho que a principal motivação foi isso. Para mim, assim, o Hamilton só foi para a Ferrari, primeiro porque foi o Vassier, que foi um cara que trabalhou com ele lá atrás e já teve uma ligação direto, né? Daí, na Mercedes, a gente precisa lembrar que eles tinham oferecido 1 ano só de renovação, então ele não tinha, eles já estavam mirando no Antonelli, então ele poderia sim ficar esse ano na Mercedes, ele tinha o contrato, mas só para esse ano. Ele pode ter se sentido um pouco ofendido, então, talvez? Quer dizer, imagina, você é um Hamilton, te ofereceram o contrato de 1 ano, você já está na cara que os caras estão querendo te tirar depois de 1 ano, mesmo sendo o Hamilton. E isso que a gente sempre fala muito com o Nick, e esse é o mundo de piloto, né? Porque você é tão bom quanto a tua última corrida, né? Assim, mesmo sendo um Hamilton, aconteceu com o Vettel, né? O Vettel ganhou tudo que vem, e de repente entrou um Leclerc que apagou ele rápido. Então essa é a vida do esportista, né? No caso desse aí, o Russell andou melhor que o Hamilton. Não tem o que falar. Então agora ele vai para um lugar e vai tentar se reerguer. Ah, mas pode ter sido o carro? Pode ter sido. Não estou falando que o Russell é melhor que o Hamilton, mas ele andou melhor que o Hamilton. Então, e o automobilismo, né? E o esporte não perdoa. Então, eu acho que tem esse lado de Ferrari, tem, obviamente, depois entra o lado de dinheiro, né? Que também, né, hoje ele volta a ser o cara mais bem pago, mais do que o Verstappen, né? Até. E agora com uma esperança de repente, calhar um carro no estilo dele de guiar e, de repente, ele voltar a ser aquele Hamilton animado. Pode ser, então, que o Hamilton está pensando, sim, claro, é Ferrari, é negócio, mas pensando, talvez, em uma vida pós-carreira, em continuar junto com a Ferrari de outras formas, além de ser piloto, porque a gente viu o Bottas saindo da Kick Sauber, voltando para a Mercedes, né, chama o homecoming dele. A gente pode ver isso com o Hamilton na Ferrari depois que ele se aposentar, porque, claro, né, a gente chama de aura entre os jovens o que o Hamilton ganhou de ter ido para a Ferrari, fez um tumulto absurdo. Será que se ele se transforma em parte da família Ferrari, isso a longo prazo para ele pode trazer mais benefícios ainda? Pode ser. Eu acho que o nível, né, quando você fala de um Hamilton, o nível de que um cara desse, né, movimenta, e ele sempre vai ser. E ele foi um cara muito icônico, né? Foi um cara que marcou muito a Fórmula 1, não só pelo que ganhou, né? Pelo tudo que ele fez.
e, né, pelas ações deles, né, fora da pista. Então, acho que a Fórmula 1 vai ter bastante... acho que pode gerar muito negócio entre ele e a Ferrari, sim, daqui para frente. Ô pai, e agora você que é um cara técnico, eu gosto de perguntar essas coisas, a gente conversa sobre isso em casa. Eu queria saber que o ano passado teve um desenvolvimento muito grande das asas flexíveis nos carros da Fórmula 1. A gente viu aí a McLaren trazendo um upgrade muito grande para Miami. Isso quem eu soube, eu escutei um podcast do The Race que falou sobre isso, que trouxe uma asa que podia flexionar de 1 a 3 milímetros em curvas que ultrapassavam aí a 120 milhas por hora. E depois a gente viu outras equipes como a Mercedes, a Alpine trazendo. E eu queria saber um pouquinho, assim, como é que isso impacta a forma como o piloto guia? Porque eu penso, nos Estados Unidos, eu larguei no meu Fórmula, eles mudavam um gurney de 3 centímetros para 5, era uma mudança absurda no carro. O carro ficava arisco, ele ficava traseiro, e ia toda uma adaptação ao longo do treino, ao longo da sessão, e às vezes ficava realmente muito difícil de guiar. Como é que isso impacta o piloto lá dentro e pode acabar criando uma desproporção entre companheiros de equipe quando isso acontece? Alguém que se adapta melhor ou pior? Que é o que eles falam do Hamilton, né? Que o Hamilton tem o jeito de guiar dele é de jogar, né? Se jogar mais para freada e daí tentar virar o carro mais rápido, né? Parar mais o carro virando e isso aí acabava que ele tinha uma traseirada de entrada de curva de baixo. Mas isso é tudo especulação, assim, lendo o que os engenheiros falam, muitas informações de dentro. Nunca dá para saber se isso é a real, mas o que acontece muito com a asa flexível, que tem um pulo do gato, que inclusive em 2025 vai mudar a regra. Acho que eles fazem de 8 a 9 corridas, eu não lembro, agora esqueci, não sei se são 8 ou 9, no mesmo regulamento do ano passado. Depois muda esse lance da flexibilidade, isso é tudo político, tá? Mas eles conseguiram alterar. Por quê? Eles falavam que a Ferrari, o que eles estavam fazendo? Ela flexionava esses 3 milímetros que você comentou, só que como é que a FIA mede? Ela coloca um peso X lá e torce, né? Que torce um pouquinho, mas enfim, um peso estático e um peso X, que eles não podem colocar mais com isso, até por segurança, não dá para fazer no autódromo, teria que fazer nas equipes. Então, pronto. O que algumas equipes fazem, e a suspeita que quem mais faz é a McLaren e a Mercedes. Eles conseguiram falou, tá bom, a FIA está medindo até aqui, vamos criar uma asa que flexiona muito mais depois do que eles medem. Ou seja, até X quilos flexiona o que está dentro da regra. Só que na vida real, passou de 200 por hora, 180 por hora, a pressão é muito maior. A FIA não consegue reproduzir no chão, no carro parado, esse peso. E aí eles conseguem fazer flexionar as asas a partir daí. Então, assim, está dentro do regulamento, porque é do jeito que a FIA mostra, mas é obscuro, é aquele lado... O famoso cinzento. O lado cinzento. Então, mais ou menos aqui, se a gente brincar aqui... você tem, aqui não vai quebrar não, né? Não. Tá vendo que ela flexiona, qualquer asa do avião flexiona, qualquer coisa flexiona. O que eles querem fazer, né, no fundo aqui? Esses carros, a tendência, que todo mundo fala, principalmente depois com o efeito solo, isso eu lembro até a época do Rubinho falar muito, que já era, na época dele, podia flexionar muito. E nas curvas de alta, o carro fica muito a risco de traseira, ele sai de frente com curva de baixa. Então, o que as equipes tentam fazer? A curva de alta saindo de traseira, o que você precisa fazer? Ou dar mais ângulo aqui, para colar a traseira no chão, ou você tirar o ângulo daqui, para você parte estabilizar. da frente aqui, né? Aqui, né? Você fazer ela dobrar para trás, que aqui não tem a asinha da ponta, né? Você dobraria ela para trás aqui. Então, a partir da hora que você deixa essa ponta aqui flexível, na curva de baixa não tem vento. O que acontece? Ela vai estar de pé. Então, ela vai ter bastante na curva de baixo, ele vai apontar e vai virar bem. Nas curvas de alta, que vai sair de traseira, ela vem baixando, vai tirando ângulo. A hora que você chega na curva de alta, o carro está quieto. Né? Porque se ele não mexe, ele está aqui, e se aponta, o carro vem e sai de traseira. Então, eles usam isso como, né, uma artimanha que é super antiga e a McLaren ela conseguiu, né, de uma forma super obscura aí, de conseguir deixar ela flexionar mais a partir de um certo ponto. Então, a regra muda ali da 8ª para a 9ª corrida. Né? Giovanni, Hamilton e Leclerc, vamos voltar um pouquinho para a Ferrari. Assim, Você gosta da polêmica, né? Eu gosto. Com a experiência dos dois, quem vai se sair melhor com essas novas mudanças? Hamilton ou Leclerc?
Vai dar uma É difícil dupla. falar ali. Eu acho que assim, a vida do Hamilton não vai ser fácil. Né? Mas pela Porque- experiência, o que, que você não, acha? o que eu... É assim... vamos falar, o Hamilton, quando entrou na Fórmula 1, ele pegou o Alonso e terminou empatado com o Alonso. Né? O Alonso era o Alonso e ele chegou no primeiro ano e deu canseira. Vinha de bicampeonato. Só que os dois eram novos na equipe. Né? Então, assim, esse ano ele entra em desvantagem para o Leclerc, porque o Leclerc conhece esse carro de ponta cabeça e é o mesmo carro do ano passado. Então ele sabe todos os detalhes do carro ali, aonde que dá para chegar, onde o carro roda. Lembra que o Leclerc bateu bastante também, né? Então, assim, e isso aí é uma desvantagem real, não é assim, né? O cara está em vantagem técnica, porque ele conhece o carro muito melhor que o Hamilton. Então, eu acho que é até normal se no começo o Hamilton toma pau do Leclerc. Eu considero que, o cara tá lá, o Leclerc a gente sabe que é muito rápido. Né? Então, principalmente em classificação, a vida do Hamilton vai ser difícil. Já em corrida, que é o que ele sofria na Mercedes, já era muito... em corrida, ele fazia boas corridas. O pessoal da Mercedes sempre falou, o Hamilton não tem problema de corrida, o problema dele é uma volta de classificação que o Russell conseguiu se adaptar melhor com o carro. Então, aliás, acho que é muita especulação. Eu torço muito para ele andar até melhor que o Leclerc, porque seria muito legal, né, você ver um Hamilton voltar a ser uma Ferrari, imagina vencendo, imagina um cara é campeão na Ferrari no primeiro ano. Né, eu acho que seria, eu acho que eu torço mesmo para que isso aconteça, que seria muito legal, né, para a Fórmula 1, né, você pegar um cara que sai de uma equipe apagado, e isso no passado a gente já viu acontecer, mas na real, eu acho que é muito difícil ele chegar e já dominar o Leclerc. Entendeu? Falando em dominância, Red Bull, Nicolas Giafone, o Red que a Bull. gente pode olhar aí para esse ano? Pilotos, primeiramente. Um novo, O novo chegando. xodó do Helmut Marko e ele nosso, né, pai? A gente viu ele o ano passado 6 corridas, o cara que mandou muito bem, chamou a atenção de muita gente, até por ser um pouco briguento, eu diria. É um cara esquentadinho. Lembra um pouco o Verstappen, né, quando entrou, um pouco das características assim de ser. Sim. Talvez por isso o Helmut Marko e a Red Bull gostem dele, além de acelerar muito, é claro. Mas e aí? Como é que fica? A gente viu uma dupla, Albon chega, não dá conta. O Gasly chega, não dá conta. Uma promoção que talvez tenha sido antecipada mais cedo do que deveria. Pérez no começo dá conta, depois a gente vê que não dá conta de novo. O Lawson, com que cabeça ele entra na Red Bull? Como é que você entraria se você fosse o piloto? Você tentaria bater um cara que até então é considerado imbatível ou tentaria ser um bom segundo piloto, garante seu emprego aí, porque a gente sabe que o mercado de Fórmula 1 não é muito fácil de se lidar. Nick, antes do Giafone comentar, a gente tem uma foto da dupla nova desse ano, eu vou pedir para o pessoal colocar. É essa daqui, né? Já Boa. começou, né? Já começou, já foi nas brincadeirinhas do Twitter aqui por esse ano, da dupla Lasanhas culturas, 2025. tá bom. Mas, se eu fosse o Lawson, eu estaria me borrando. Porque, assim, o Verstappen tem muito a mão, né? Ele está com uma guiada muito boa. Acho que até um dos problemas que eles tiveram o ano passado, isso não sou eu que estou falando, né? Isso aí, lendo, depois que aconteceu tudo com o Pérez, ele saiu, o Pérez começou a avisar, falou, cara, esse carro está inguiável, esse carro não é bom. Só que o talento do cara é tão lá para cima que ele dá um jeito, ele acaba encobrindo problemas do carro, porque ele é muito fora da curva. Então, acho que a vida do Lawson é um piloto super bom, mas acho que acredito eu, né, da onde ele vem e tudo, que não é um cara que se abala muito. Então, talvez, o que ele precisa ser é tentar ver que se começar a tomar uns paus ali, que pode ser normal, é tentar não se abalar e ir aproximando, né? Porque o grande lance que é sabido aí, que é a sensibilidade de volante que o Verstappen tem, né? Ele começa a ser aquele carro que sai um pouquinho de frente, um carro quieto, mais fácil de guiar, era quando o Pérez estava ali. Mas às vezes não é um carro rápido. E a Red Bull, os engenheiros já sabem disso. Então, para deixar o carro rápido, você começa. O Nick já experimentou muito isso, né? Oval e tudo. Você precisa começar a deixar o carro agressivo, difícil. Aí começa a dar as porradas. A gente viu o Ferrari muito isso. E o Leclerc, nesse momento que ele tem um domínio imbatível. Falado pelos pilotos, né? Não é... Isso é falado entre eles. Então, você consegue deixar aquela frente lá, se a asa não flexionar igual que a gente estava falando, um carro difícil que se aponta e sai de traseira, ele não é que ele
não é uma questão de... na mão dele não sai de traseira, porque é o jeito que ele entra na curva e o quanto que ele... e a forma que ele aplica o volante. Trabalho nos pedais, tudo isso. E tudo justamente, o pedal junto para não deixar, né, na hora de entrar, não deixar o carro ficar traseiro. Então, é uma coisa que, obviamente, os pilotos podem ficar tentando copiar a vida inteira, mas é uma coisa muito pessoal dele nesse estilo de carro, né? Então, eu acho que vai depender do carro também. A Red Bull tem um pouco dessa culpa também, né? Porque ela foi deixando o carro dela rápido de uma forma muito difícil de guiar, onde eles têm um piloto que consegue. Mas, de repente, se eles perdem amanhã um Verstappen e tem 2 pilotos de um estilo mais normal, eles vão ter que dar marcha ré e o carro não vai ser tão competitivo. Então, acho que a própria Red Bull, eles têm que começar a pensar como era uma Mercedes. Eles tinham um carro mais dócil. O Hamilton né, ganhou muito em cima do Bottas, mas o Bottas estava sempre ali, meio pertinho, né? E assim foi com todos os carros. Mas porque mérito também da Mercedes, de fazer um carro muito rápido e um carro fácil de guiar. Né, fácil, né, um carro né, não tão arisco de guiar. Eu acho que a Red Bull ela acaba apelando muito para o quanto o Max é bom e para saber que ele guia, daí ele consegue extrair tudo do carro dessa forma. Entendeu? É bom, né? Vamos falar de estoque carro, que a gente está falando de mudanças na Fórmula 1, mas a maior categoria de automobilismo do Brasil até o presente momento também tem mudanças. É isso aí, estocar carros novos. Pode-se dizer que o que está acontecendo com a Stock esse ano é o que acontece com a Fórmula 1 o ano que vem, uma grande mudança. Sim, verdade. Carros novos, nós estamos saindo aí a gente vê o nosso Toyota, um dos 3 carros aí que vai ser utilizado na Stock Car esse ano, né, pá? A gente está saindo de um carro que é um V8 aspirado por um 4 cilindros turbo. Né? Como é que isso muda? Como é que isso mexe? Né? Pensando numa visão um pouco mais macro, dominância de equipe muda? Os pilotos podem se adaptar de formas diferentes? Como é que um carro novo impacta numa categoria como a Stock Car? Eu acho que vai impactar demais, né, de uma forma geral. O que você falou é exatamente o que vai acontecer com a Fórmula 1 em 26, né? É o que está acontecendo com a Stock Car esse ano. Então, né, acho que pela primeira vez... né, Stock Car a vida, pelo menos na época do vô, sempre foi 6 cilindros desde quando começou, depois entrou a era V8 e agora a primeira vez com 4 cilindros e um carro mais leve, com bastante potência, um carro super tecnológico, né, com o DRS, e só que ao mesmo tempo é um carro que nunca teve algo parecido na Stock Car, né? Então pode sim, né? Será que o Meinha, as tradicionais equipes, né, Andreas, vão continuar, né, dominando e sempre muito bem? Será que aparece gente nova? Para os pilotos a mesma coisa, né? Um 4 cilindros, tudo bem, continua sendo tração traseira. Isso é bom lembrar, porque normalmente se a gente tem essa relação 4 cilindros, carrinho, motorzinho menor, tração dianteira. Não, tração traseira, isso deixa não fugir muito, né, do que é a Stock Car antiga, mas é uma revolução. E certeza, né? O turbo traz aquele buraco, a tocada muda, vai mudar a freada. Né, o pessoal usava muito motor para parar, agora não pode usar muito. Né, vai ter trava eletrônica nos carros também para isso? Vai, exatamente. Né, eles têm toda... Então, acho que pode ser. A gente pode ter grandes mudanças também na parte de pilotos, de começar a aparecer novos nomes aí que vai entrar muita gente nova também, né? Então, talvez seja um ano bem interessante da Stock também. Já foi antes da gente falar dos pilotos, a gente trouxe a listazinha de quem já está confirmado para a temporada. Esse ano vem... já adiantaram para a gente aqui, já tem alguns nomes confirmados, algumas equipes novas, como a Escuderia Bandeiras do Átila Abreu. Inclusive tem Christian Fittipaldi como chefe de equipe. Imagina, legal. Como que você avalia todo esse cenário aí? Então, eu acho que vai ser E a nova montadora, né? Mitsubishi voltando. Entra a Mitsubishi, né? Entra o carro novo. Eu acho que vai ser, né, um ano de aprendizado para todo mundo. É difícil dar um chute aí para que lado vai, né? Então, você vê grandes nomes, né? A maioria dos nomes voltando. Dudu Barrichello não está, né? Que vai correr esse ano. Não vai estar mais com o pai. Vai correr fora do Brasil. Que acho que vai ser bom para ele também, assim como fez o Fraga, né? Ganhou experiência. Mas vamos ver, né? A grande mudança do Daniel Serra também, né? Que muitos anos estava com o pessoal da Eurofarma, agora passa para a galera da Blau, com Alan Kodair. Então a gente tem grandes mudanças e eu acho que vai ser um ano interessante da Stock, mas assim... Eu não tenho palpite não, viu? E o impacto da chegada da Mitsubishi, como que você avalia? Isso é muito bom, né? A Mitsubishi retorna, né, a Stock e aí, de novo, mostra a Stock né, forte nesse lance com as montadoras.
Mas vai ser um ano também de transição. Toda vez que entra um carro novo é complicado, né? Assim, vai ser um carro não só de motor, vai ser pelo menos também que eu me lembro aqui, é o primeiro ano que muda tudo de uma vez. É igual que a gente estava falando, né, que o Nick comentou da Fórmula 1 em 26, né? Acho que no passado as mudanças que tiveram, trocou o carro, né? Ou troca o motor antes no carro antigo, depois troca o carro. E agora quando você troca motor e carro junto, tem o lado bom, mas o lado complicado, porque vão aparecer um monte de probleminhas normais, né? Assim, de carro novo, e que as equipes vão ter que trabalhar para dar o corre. Difícil, Adaptação né? difícil. Eu fico pensando assim, para um meinha que né, tá tão estabelecido, conhece o carro que foi usado todos esses anos de trás para frente, em um ano onde ele pega uma montadora que entra no primeiro ano, ele vai estar de Mitsubishi, Verdade. RC, e troca os dois pilotos. Vamos ter Gaetano de Mauro de um lado e o Felipe Fraga no outro carro. Então, assim, como é que isso impacta um dono de equipe? Porque eu imagino que, né, a gente como piloto, uma vez que muda o carro, muda a equipe, é uma mudança grande, mas você continua fazendo o que você fazia antes. Você continua guiando, você continua reportando, telemetria, é trabalho de guiada, tocada, se o parceiro está mais rápido ou não. Eu acho que o Fraga e o Guy vão ser dois caras extremamente competitivos, por tudo que a gente já viu, mas agora, de experiência, assim, que você conhece os donos de equipe, você conhece o Mau muito bem, conhece a maioria dos preparadores muito bem, como é que isso impacta uma equipe de uma forma geral? Porque, assim, é muito fácil a gente olhar os carros na pista e falar, nossa, está tudo funcionando lindamente. Mas, assim, desde o desenvolvimento dos carros até as equipes receberem os carros, trabalharem em setup, isso mexe bastante com uma organização, não mexe? Mexe, aí tá, é que a gente nem comenta muito, mas também a mesma guerra que tem na Fórmula 1 tá tendo na Stock Car. Rouba mecânico de um, pega de outro, equipe brava com a outra, porque, né, um meinha, eu acredito muito que ele vai continuar andando bem. Por quê? Tá com dois pilotos muito bons, né, apesar de ter trocado os dois, e é um cara extremamente detalhista em montagem de carro. Então, me surpreenderia se andasse... E é um cara que não é... mas o cara é só viciado na Stock. Não, eles fazem outras categorias, participam, né, às vezes, de outras categorias. Não é o caso, sei lá, do cara que faz NASCAR nos Estados Unidos e só sabe mexer naquele carro que é super... Ou truck, né? A truck é um negócio super... Você chama mal meia, talvez, para fazer truck, eu colocaria minhas fichas que ele iria apanhar bons anos, né? Porque é um negócio muito diferente. Mas como é um carro que é muito próximo do que ele já mexeu, acho que a tendência é as boas equipes continuarem boas, mas está tendo muita mudança de mão de obra, né, de mecânicos nos bastidores, então isso aí pode afetar bastante. Falou de Christian Fittipaldi, ex-Fórmula 1, como chefe de equipe, como que a gente pode avaliar e esperar a presença dele no grid da Stock esse ano? Foi um anúncio legal, pô. O Attila é um cara que, né, agora está montando, né, montou uma sede absurda ali. O Attila é um cara que, né, precisa tirar o chapéu do quanto que ele trabalha bem, né, os patrocinadores, além de ser um ótimo piloto, e agora põe o Christian junto, né? Que é um cara que vão falar, mas o Christian é chefe de equipe? Como assim? Não, ele já fez... O Christian é um cara que ele sempre gostou disso aí, né? Desde as 500 milhas de kart, né, que ele ia fazer lá, ele era o chefe de equipe, ele adora essa parte. E nos Estados Unidos teve bastante experiência, né, nos protótipos disso aí, de trabalhar como chefe de equipe. Então, com certeza, ele vem para somar e ajudar o Attila nessa aí. E numa sede, né, num tamanho de equipe que o Attila conseguiu montar aí. E que é isso, que é o que a gente estava falando, né? É você conseguir... trabalhar os patrocinadores que, independente se você for campeão ou não, andar bem, porque corrida é normal, né? Tem anos que você vai bem, tem anos que você vai mal. Aproveita o ano bom, né? E o ano que não está bom, o que você precisa fazer é articular os patrocinadores para eles gerarem negócio. E o Attila, para mim, se não é o melhor, é um dos melhores da Stock para fazer isso. Agora, senhores, eu tenho a honra, você que está acompanhando, de estar ao lado de dois pilotos da Copa Truck aqui, a dupla esse ano. Primeira vez que vão correr juntos? Tirando as corridinhas de kart, né? De dupla é a primeira vez? De dupla é a primeira vez? Na verdade, a gente está em categorias diferentes, né? Eu largo no bolo da frente e ele larga no bolo do trás. Quer dizer, a gente corre no mesmo dia, na mesma hora. É a forma bonitinha dele falar, ele é a Série A, eu sou a Série B. Entendeu? Mas é isso aí, a Bia foi campeã, né? A Bia ficou 2 anos na Truck, na equipe, na categoria Elite, né? Isso aí. E daí foi campeã no segundo, e é onde... Só que agora a Bia, como foi campeã, a Bia começa, né, para o pessoal que
Então a Bia ganhou lá e agora a Bia corre direto comigo, né? É isso aí. E o Nick vai correr na categoria que era a Bia, que basicamente são pilotos mais inexperientes, caminhões né, muito próximos ali, talvez tenha alguma mudança de regulamento. Opa, e assim, a gente sabe que na Stock o regulamento é travado. Os carros são iguais, tem montadores diferentes, mas de uma forma geral o regulamento é travado. Você não pode ter desenvolvimento de motor, tem toda uma série de regras para equalizar os carros. Na Truck é um pouco diferente. Queria que você comentasse com a gente como é que é a categoria sobre desenvolvimento, o que você pode fazer dentro do caminhão, porque isso é uma coisa que até eu não sei muito, estou de casa nova, e é importante saber porque assim, né, a categoria dos brutos é completamente outro mundo da Stock Car, tanto para guiar quanto para desenvolvimento e engenharia. Completamente. Né? Isso aí você tem as fábricas na Stock, elas estão muito mais envolvidas na parte né, da bolha do carro e da parte de marketing. Né? Já na Truck, né, o nosso principal envolvimento não é o marketing da Volkswagen, sim a engenharia. Na Iveco é diferente, na Mercedes é um mix, mas varia um pouco. Mas nos caminhões você pode trabalhar de fato aí muito. Né? Você pode aliviar, você vê lá montando os caminhões, é um desenvolvimento constante. Então tem o lado legal, e por que isso acontece no caminhão e não acontece na Stock Car? Porque na Stock Car seria inviável por causa de valor, porque você não aproveita as coisas de rua. Né? Um carro de rua é muito fraquinho para você tirar 600 cavalos, né? Um carro do modelo que seria né, para usar na Stock. Então, no caso dos caminhões, você consegue tirar 1.100 cavalos, mais de 1.000 cavalos, e com o próprio motor que anda na rua. Quer dizer, é o mesmo motor, porque está acostumado a um motor que puxa uma carreta pesadíssima atrás, quer dizer, um motor robusto. As peças robustas, pelo mesmo câmbio, na Stock Car você precisa colocar um câmbio muito caro, um câmbio de competição, onde todo mundo tem que comprar. Mesma coisa diferencial. No caso do caminhão, a gente usa tudo original, porque já são câmbios que aguentam os 1.000 e poucos cavalos, porque na rua eles têm muito menos potência, né, 400, 500 cavalos, mas eles puxam um monte de peso atrás. Então, são peças que já estão preparadas para um esforço absurdo. Então, a gente consegue usar peças originais e aí você tem uma facilidade grande. Né? Então, para uma equipe, e acaba ajudando muito a equipe. Você ganha câmbio, ganha as longarinas, ganha cabine, o próprio motor. E isso aí eu acho que é o grande diferencial da categoria. E você acha que pela Truck usar tudo que é original de fábrica das montadoras, uma vez que está no caminhão, está em Interlagos, isso gera o interesse da marca de estar junto de uma Iveco, de uma Volkswagen ou até mesmo de uma Mercedes, de estar na categoria por um possível desenvolvimento de peças ou possível desenvolvimento de motor, câmbio, qualquer que seja o ponto que a marca quiser né, focar, porque o que eu acho que fica muito na dúvida né, beleza, o apoio, as equipes têm o apoio das montadoras, só que o que a montadora ganha com isso, né? Atrás da cortina, por ser original e por a gente usar na categoria, nas pistas, o que é usado nas ruas, qual que é o ganho para a montadora? Então, daí cada uma trabalha de um jeito, né? A competição acaba ajudando muito. Vamos lembrar que a Williams, uma correlação rápida, quando lançou o Cares, antes da era híbrida, eles lançaram o Cares. E aquele Cares lá virou que a Williams criou um departamento disso e acabou vendendo por muito dinheiro um negócio que começou devido à Fórmula 1. E às vezes, por exemplo, no caso do caminhão, que a Volkswagen usa muito isso aí, então às vezes é um bico injetor diferente, é um sistema de de cortar fumaça, tudo que às vezes você consegue jogar para a competição, que gerou mais potência, os engenheiros conseguem, de repente, usar a mesma coisa para economia de combustível. Então, eles fazem essa correlação. E mesma coisa, peças, durabilidade de peças. Né? Então, assim, tudo que a gente usa, desde os radiadores, que é com a Modine, todos os parceiros acabam evoluindo né? E fazendo testes. Às vezes, você vai para treino, você coloca muitos sensores ali e acabam né, também ajudando eles a fazer esse desenvolvimento, que, por exemplo, começou no meu caminhão, o caminhão híbrido, que é uma coisa que a Volkswagen está mirando um foco, que não tem o caminhão híbrido né, vendendo ainda, mas é um aprendizado que mais para frente vai tá na rua. Então, eu acho que é total, né? Esse lance da Truck é bem legal. Hoje, eu acho que uma das minhas maiores curiosidades é a diferença de um caminhão convencional para um caminhão da Copa Truck, por exemplo, amortecedor, pneu, toda essa parte
técnica do caminhão, qual que são essas diferenças? Então, Ale, o do caminhão, muitas coisas usam de rua, como eu falei. Então, vai a cabine, motor, câmbio, o turbo, é um turbo que não é o convencional, mas é um da Biagio, que é um fornecedor para turbo de caminhões também. Aquecimento de freio também é diferente? Aí freio também são os fabricantes, no caso lá é Frunk, mas é um freio já a disco nas 4 rodas, não tem freio a tambor atrás. A gente usa água para refrigerar por causa, né, do peso e joga água no disco de freio. Amortecedor já não, o amortecedor já é completa. Mola e amortecedor é o que mais muda, né? Porque um caminhão de rua normal, pesa 5 vezes mais e carrega um monte de peso, né? Então, os amortecedores são amortecedores de competições. A Öhlins é a marca que se usa na Stock, é uma marca especializada já. É uma marca que se usava na Índia, um amortecedor super caro e que é um problema, né? Porque é uma peça que todo mundo tem que comprar fora e cara. Assim como eu estava falando que na Stock Car você tem que comprar tudo específico para a competição, a Truck eu diria que a única peça que é a mais chata aí, talvez seja a telemetria, né? Que é o AIM, que é o sistema de telemetria, e a parte do amortecedor, que aí sim é um amortecedor de competição, só que calibrado muito mais duro, né, do que o do carro normal por causa do peso do caminhão. E o freio? O freio ele só é a disco. E o grande diferencial é um freio a ar, né, de coisa que para corrida não se usa, né? Ele é pressionado, não é a óleo como a gente está acostumado nos carros de corrida, já porque o caminhão produz, né, o ar ali, os caminhões de rua. E é um freio muito bom, só que ele sobreaquece, né? Ele superaquece e então você acaba tendo ar forçado, né, para ajudar a esfriar, e água. A gente chega a usar 150 litros de água. O pneu é o mesmo pulverizado. Ou não? É uma água normal, mas que ela entra bem pulverizada, sabe? Assim, dentro do disco de freio. O pneu é o mesmo ou não? E o pneu é igual. O pneu a gente usa os traseiros, nem lixados são. Né? E uma coisa que eles estão vendo de evoluir é fazer um pneu de chuva para pista extremamente molhada. Então, talvez eles estão trabalhando aí junto com o fornecedor de pneus para ter um pneu específico para chuva muito forte. E aí a gente usa os pneus da frente, originais de rua, mas lixados. Isso porque, para deixar, né, senão ele fica muito alto, ele dobra demais e começa a quebrar na lateral. Então, isso perde gripe. E aí ele acaba escorregando. Então, mas pneu também é bem original. Assim. E o processo de aquecimento é o mesmo? Não tem, é ao contrário. É desaquecimento. É um pneu que... Né? Outra coisa que ele não sabia, ó. Não. Quando o pneu esquenta, piora. Entendeu? Sai assim, não, tá bom, mas aí beleza, eu vou sair do box, quantas voltas eu aqueço? Falou, não, seguinte, amigão, dá uma volta rápida e esfria. Como assim? Esfriar? Como assim? Como assim? Não. Quanto mais frio tiver freio, pneu, temperatura de água, melhor vai estar o caminhão. Eu falei, tá, tudo diferente, né? Sai a classificação, dá uma volta, 2 voltas lá engatinhando igual... E pneu velho é melhor que o pneu novo. É totalmente oposto. Pega tudo que você aprende de Fórmula 1 e categorias de base, Fórmula, joga no lixo e aprende do zero. Todo mundo que corre de categorias que é pneu radial, não é só da Truck, tá? Pneu radial é tudo igual, né? Porque o pneu radial ele é feito para rua, né? O pneu que a gente usa de rua, e ele não pode ter que estar aquecido para dar aderência, que senão na rua ia todo mundo bater, né? Então, o carro de rua você precisa ter aderência boa a toda hora ali, né? Então, a borracha, a construção do pneu é muito diferente, então é por isso que a gente sente isso aí. Então, o caminhão é um carro de corrida, né? Estocar os pneus de corrida de kart, Fórmula 1, aí aquela borracha lá é feita numa condição que, quando ela está a 70, 80 graus, que ela começa a conversar e grudar. E quando está frio, você vira, sai do box, você não tem ninguém lá. E o de rua, todo pneu, né, de rua, radial, que é o caso do caminhão, aí é o contrário. Olha, sabe, toda vez que Felipe Giafone vem ao programa é sempre uma aula que a gente tem, que a gente passaria horas. Você veio a primeira vez, eu falei, vai voltar de novo, que pra gente precisar de mais uma aula. Agora, na segunda vez dele, a gente já tá garantindo a terceira vinda, Giafone, que é para mais uma aula. Mas, Nick, começando por você, obrigado aí pela parceria. Você. Ale, eu posso começar uma tradição? Pode. Eu trouxe aqui uma viseira de casa e queria que você estreasse. Olá! Assinando pra gente. Aí sim. Vai ser uma coisa nome, que... senão vai encher, né? É sem dedicatória.
Sem O dedicatória. papo do Paddock. Senão, se todo mundo colocar dedicatória, não vai caber nada Acabou, aqui, essa não. viseira aqui no estúdio inteiro. Pô, legal, hein? Agora a gente precisa arrumar um espaço para colocar todas essas viseiras, que o Pois convidado não vai faltar, hein? Tá aqui, ó. Aqui, ó, mostra ali pra câmera, o pessoal vê aí, ó, como ficou bonito. Viseirona, Isso aí é de Legal. kart aposentado. Eu vou Beleza, trazer, é de kart. vou trazer uma sua da Indy já já. Isso, eu tenho bastante viseira velha lá em casa. Bastante Pode dizer. Legal, gente, muito bacana. Obrigado pela... Volta lá. Boa, Aninha. Jafone, obrigado pelo seu tempo, Valeu, obrigado Ali. por ter topado vir aqui no programa, contar um pouquinho aí, conversar, bater bola. A gente espera mais uma vez, que tem muita coisa legal pra gente aprender com você. Obrigado aí vocês, prazer. Obrigado pelo convite para esse aqui, que foi... Me pegou de surpresa também, quando ele falou que vinha apresentar. Eu falei, como assim? Mas o que você está Surgiu falando? do almoço, Aí, né, Nick? Surgiu do almoço. Aqui do lado, né? É, Aqui atravessando a rua. Muito bacana, o Nick faz a faculdade aqui do lado, né? Então, sucesso demais. Vocês, boa sorte aí nessa nova parte do programa. Conte comigo, Nick. Obrigado. Boa sorte Obrigado. aí nessa nova fase aí, nesse novo trabalho também. E conte com a gente ali. Obrigado, valeu, Nick. Até a semana que vem, né, com Semana mais que um vem tamo de convidado volta. especial. É isso aí. Pra você que acompanhou o programa até aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.